Olá, queridos amigos, olá, queridas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez gravando o nosso vídeo Ponto de Reflexão. Vale lembrar a todos que é um vídeo que eu estou gravando com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e com muito respeito para com todos vocês, ok? Então, mais uma vez aí, estamos hoje no nosso ponto de reflexão e o assunto de hoje, o medo sob a ótica espírita. O medo sob a ótica espírita, ok? É um tema que ele hoje, nesses dias, né, de tanta informação, e esse tipo de informação que faz com que o nosso padrão de, de, de equilíbrio, né, vamos dizer assim, a nossa vibração acaba que ele abaixa muito, né? Essa vibração ela fica muito baixa e acaba que nós nos tornamos um ser, um espírito muito frágil. Até porque, através do medo, nós conseguimos adquirir muitas coisas que podem trazer um prejuízo para a nossa saúde, né? Para o corpo, a saúde do corpo e a saúde, né? No caso do espírito, ok? Então, vamos dar início através da nossa oração e em seguida a gente dá continuidade nesse nosso estudo. Convido a todos que fechem os seus olhos, que eleve os seus pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso irmão maior e mestre, a nossa Mãe Santíssima. Senhor Deus, Jesus Cristo, nossa Mãe Santíssima, estamos hoje aqui reunidos em Teu nome, Pai, para agradecer esse dia de hoje, essa oportunidade de caminhar, de evoluir espiritualmente e moralmente. Pedimos a Ti, Pai, que possa nos dar força, coragem, determinação, comprometimento, respeito, fé, para que possamos dar continuidade e ajudar os nossos irmãos, aqueles que nos procurarem. E também que possamos ter o discernimento de deixar que o próximo possa também fazer a sua parte na sua evolução moral e espiritual, ajudando a cada um de nós. Dessa forma, Senhor, agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus, em nome da nossa Mãe Santíssima, por tudo isso que vem acontecendo, porque, como já foi dito, os obstáculos que aparecem diante de todos nós, eles não foram feitos para destruir, e sim para poder fazer com que possamos evoluir moralmente e espiritualmente. Em nome de Jesus, em nome da nossa Mãe Santíssima, agradecemos por essa oportunidade desse estudo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças à nossa Mãe Santíssima. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, o tema de hoje, dentro do nosso ponto de reflexão, o medo sobre a ótica espírita. Quem de nós já não sentiu ou sente medo? Quem de nós? Né? Medo do escuro, medo dos mortos, não é? Medo de aranha, cobra, lugares fechados. São diversos tipos que possamos ter hoje, né, o medo dentro de cada um de nós. De perder, de lutar, de chorar, de perder quem se ama, de empobrecer, correto? De não ser amado,
de dentista, de sentir dor, da violência, de ser vítima de crimes, do vestibular, das provas escolares, de novas oportunidades de trabalho ou emprego. O medo envolve as pessoas e, generalizadamente, as impede de realizar as mínimas obrigações do dia a dia, ou, de outro modo, a perturba de modo tão profundo que provoca o desânimo, a prostração, a imobilidade, a depressão. Então, olha o que o medo pode ocasionar nas nossas vidas, se nós não soubermos lidar com essas situações de medo. Nós temos medo de coisas que para nós é simples, mas para o outro é um monstro, um bicho de 7 cabeças. Eu tenho uma amiga que ela tem pavor de aranha. Ela tem pavor de aranha. Eu já não tenho medo de aranha. Então, eu acho que aquele medo dela, estou dando um exemplo, eu posso achar que aquele medo dela não é tão forte, porque é uma aranha. Nós temos que ter o respeito para com o próximo. Se ela tem o medo de aranha, é porque ela tem os motivos dela. Pode ser de vidas passadas, né? Pode ser um momento agora dessa reencarnação dela, que teve um problema, que aí afetou e fez com que ela tivesse um trauma dessa aranha, né? Mas aqui, se a gente parar para olhar, são diversos tipos de situações de medo que nós atravessamos, que cada um pode atravessar, desde medo de dentista, como um medo de não ser amado, correto? Medo de empobrecer, de ser vítima de crime, de violência. São vários tipos que nós, hoje, encarnados, atravessamos. Situações que nós conseguimos, nessa reencarnação, através de algum trauma, alguma coisa que aconteceu, ou de vidas passadas, referente a vidas passadas, que nós estamos trazendo no nosso espírito para esse corpo. E aí dá-se um start e a gente cria aquele pavor, aquele medo, né? O certo é que, de uma forma ou de outra, temos de conviver com alguns medos e evitá-los muitas vezes ou esquecê-los. Então não tem como. Ou você resolve isso através dos médicos terrenos, dos seus especialistas, correto? Ou você evita, né? Ou muitas das vezes você pode até esquecer. Basta de novo aquele start para você lembrar, mas tem hora que você esquece. Se você não estiver ali vendo aquela aranha, se não chegar nenhuma aranha perto de você, dessa minha amiga, ela tá de boa, ela tá tranquila. Mas se alguém falar, se alguém comentar, se pegar uma aranhazinha de plástico e botar perto dela, isso vai dar o start na mente dela. Aí o medo, aquela gavetinha do medo, ela vai abrir de novo. Ela estava fechada, ela vai abrir de novo, né? Isso pode ocasionar, desde que você consiga ou resolver essa situação, que tem como, também pode se resolver, ou então você vai acabar tendo um esquecimento temporário, correto? A própria cultura ou formação religiosa nos incute o medo. Veja-se, por exemplo, a crença do pecado original que a humanidade, segundo tal entendimento, carrega até hoje. Isto resulta naturalmente no medo de Deus e das reprimendas ou represálias que ele pode lançar sobre as pessoas ou civilizações.
por consequência, a religião incute o medo do futuro, a vida além morte, já que, segundo o entendimento dominante, a passagem nos levará a uma de três situações. Ela pode levar para o céu, para o inferno e purgatório. Como raros são os que se consideram habilitados para o paraíso, não nos considerando criaturas tão evoluídas ou merecedoras, assim dentre as possibilidades possíveis, ou iremos para o inferno, ou dos males a menor para o purgatório, e teremos de suportar mais sofrimentos, então tememos por eles. Então aqui você vê que as situações que acontecem no nosso dia a dia, desse medo, foi aquilo que eu falei. Você pode ter aquele medo através de vidas passadas, como também você pode ter adquirido esse medo no decorrer dessa reencarnação. Mas também as pessoas podem também, através dos seus conhecimentos, né, das suas religiões, que cada um tem a sua religião. Não estou aqui para criticar a religião de ninguém, pelo contrário, eu respeito todas elas, tá? Respeito todas elas, mas eu estou falando na seguinte situação, na situação de que a pessoa, dentro daquelas escrituras, dentro daquilo que ela tem o entendimento, para ela existe esse Deus do castigo. Para mim, com todo respeito, para mim, eu já não vejo o meu Deus como um Deus de castigo. Eu acho que esse castigo que nós tanto falamos, que nós temos na nossa, assim, nesse dia a dia, é nós mesmos nos castigando, porque quando você faz algo, toda ação tem uma reação. Se você faz coisa errada, você vai colher coisa errada. O que Deus tem a ver com isso? Se foi você que procurou. Então, nesse nosso dia a dia, nessa nossa caminhada, na nossa caminhada hoje terrestre, terrena, em busca da nossa evolução moral e espiritual, nesse mundo de provas e expiações, nós não vamos só plantar coisas boas, nós vamos plantar coisas ruins. E nós vamos colher coisas boas e nós vamos colher coisas ruins. E o que Deus tem a ver com isso? Se Ele deu para nós o livre-arbítrio. Então aqui dentro nós temos também essa terceira etapa, onde as pessoas elas vão no caso, incultar, né, esse medo para aqueles que frequentam aquele tipo de religião, correto? Eles vão falar, olha, se você fizer isso, você não vai para o reino dos céus, você vai para o inferno, você vai para o purgatório, né? Olha, quando você morrer, você... Então, assim, são coisas que são terrenas que eles colocam, né? E você mesmo desencarnando, aquele teu espírito, ele vai com aquela sensação de que se eu fiz algo errado, hoje eu estou no purgatório, hoje eu estou no inferno, porque eu fiz as coisas erradas lá atrás. E não é dessa forma. Não é dessa forma que nós devemos ter o entendimento. Tudo aquilo que tem uma ação, ela tem reação. Se você hoje fez algo de errado, você vai colher algo de errado. Se você plantar flores, você vai colher flores. Se você plantar espinhos, você vai colher espinhos. E o que Deus tem a ver com esse plantio e com essa colheita? Eu acredito que esse Deus não tem nada a ver com isso. Ele é um Deus de amor, de paz, de tranquilidade, tanto que Deus, nosso Pai maior e mestre, ele nos protege. Ele não vê diferença entre eu e entre uma pessoa, um meliante, um assassino, um marginal. Todos nós perante a Deus somos filhos, sendo que um foi pelo caminho errado e o outro foi pelo caminho certo. Deus não castiga um ou outro. Nós que nos castigamos. Então, nós temos essa terceira fase também, onde as pessoas vão colocar que você também como se fosse aquele medo, olha, faça porque senão, e aí a pessoa acaba que ela fica
naquela doutrinação e acaba que ela não vai fazer aquilo que ela deveria fazer de coração. Ela está fazendo pelo medo. Uma coisa é você ir pelo respeito. A outra coisa é você escolher o caminho do medo. Eu vou fazer porque eu te respeito. Eu tenho que fazer e, acima de tudo, eu te respeito. Agora, é diferente. Eu vou fazer contra a minha vontade, porque na maioria das vezes as pessoas fazem contra as suas vontades. Então eu vou fazer contra a minha vontade, mas com medo disso que você está colocando para mim. Então, é mais ou menos por aí. Você quer ouvir um outro exemplo? Hoje, por exemplo, a mídia. Como é que a mídia está funcionando? Eu não acredito que a mídia ela poderia funcionar dessa forma. Hoje a mídia está funcionando de uma forma, eu acho que ela já vinha funcionando dessa forma, sendo que nós não tínhamos essa visão como nós temos hoje. Então, assim, a mídia hoje ela vem funcionando de uma tal forma que não é nem mais para colocar o medo, é para colocar o terror. Porque eles sabem que através do medo faz baixar a nossa vibração. E aí nós vamos adquirir vários tipos de problema, inclusive baixar a nossa imunidade, fazendo com que a gente possa adquirir vários tipos de doença, não só essa que agora apareceu. Você já viu numa certa emissora de TV, onde eles só falam sobre caso morreu, e quantos estão com Covid? Tipo, olha, nós temos hoje 400, 500, 600, não estou aqui querendo falar sobre política, não é nada disso, eu estou falando o que acontece dentro de uma emissora de TV, que eles tentam de toda forma fazer com que você hoje não fique nem mais com medo. Com medo eu acredito que seria há uns 5, 6 anos atrás. Hoje é terror, é terrorismo. Entendeu? Então assim, você liga uma TV, aparece lá no rodapé número de casos e número de mortos. Poxa, então quer dizer que ninguém está se recuperando? Ninguém se salvou dessa doença? O certo seria falar, olha, número de casos, tanto, número de óbitos, tantos, recuperado, tanto. Porque quando coloca o recuperado, ele te dá um alívio, um oxigênio. Pô, tem jeito, tem solução. Mas do jeito que eles estão colocando, número de casos, X, número de óbitos, Y, só isso quer dizer o quê? Ferrou, vai todo mundo morrer. Ninguém está escapando disso. Ninguém está ficando bom. Ninguém está entrando no hospital e saindo, andando. Está saindo dentro de um saco preto. É assim que funciona? Então, não se torna mais um medo para essas emissoras. Se torna o terror, o terrorismo. E isso, quando você liga, que você vê, a sua vibração baixa. Quando essa vibração baixa, você fica com baixa imunidade. Você com baixa imunidade, você está aberto a todo tipo de doença. Não só essa, mas como outras. Seu psicológico, você fica neurótica. Eu vejo pessoas aí passando álcool no celular, passando álcool na chave do carro. Gente, ok, vamos nos precaver, vamos usar a máscara, vamos usar distanciamento, vamos usar o álcool em gel, mas essas pessoas que estão nesse aspecto, culpa dessas emissoras que ficam tocando o terror, porque a pessoa fala, meu Deus, não tem mais para onde correr. Mas quantos vocês já descobriram, já ficaram sabendo, que já saíram, entraram no hospital, precisou ser entubado, mas saíram andando. Mas isso ninguém mostra. Isso ninguém mostra. Aí você pode perguntar, Alex, mas qual é o interesse disso tudo? Foi o que eu falei. Eu não vou entrar aqui em detalhes de política dessas coisas, porque o canal não foi feito para isso. Tire as suas conclusões. Cada um tire as suas conclusões dentro do livre-arbítrio que Deus deu para cada um. Eu já tenho as minhas conclusões. Ok? Então, assim, se você hoje me perguntar, então, quais são os interesses dessas emissoras, eu sei.
Eu já li, já estudei, já mergulhei fundo para saber. Eu já sei, cada um faça o que tem que ser feito. Vai lá e procure saber, tire as suas conclusões. Então vamos continuar aqui. Restringindo um pouco mais o alcance do entendimento do medo, podemos analisar os chamados medos dos espíritas, ou os medos decorrentes do contato com a filosofia espírita. São eles. Tem pessoas, olha só como é que são coisas, que assim, ela só em você falar, olha, é espírita, olha, é da Umbanda, é do Candomblé, a pessoa tem pavor. Não, pelo amor de Deus. Fora disso aqui, isso aqui eu não quero nem ouvir falar. Esse é o medo, ó. Ligou o start, que alguém falou alguma coisa mal, né, vamos dizer, sobre o espiritismo, sobre os espíritas, que está dentro do Candomblé, da Umbanda, do Espírita, de Allan Kardec. E a pessoa, ela tem pavor. Ela tem pavor. E quais são esses medos? Medo da vida, medo da morte, do futuro, dos relacionamentos, dos outros, dos espíritos, da reencarnação e do destino. Entendeu? Então isso tudo abrange a parte do espírita, né? O espírita, ele vai falar o quê? Da vida, a que nós estamos hoje, da morte, do corpo, correto? Do futuro, dos nossos relacionamentos, que nós hoje estamos em relacionamento constante, não só dentro da sua casa com a sua mulher, com seus filhos, mas você tem um relacionamento constante com todos, com o seu vizinho da direita, da esquerda, de trás, da frente, pessoas que você nunca viu na vida, mas você vai ali, você vai fazer o seu relacionamento. Gente vive com gente, encarnado com encarnado. Então precisamos estar nesse convívio para o aprendizado, para a evolução, um ajudando o outro. Dos outros, né, que eu estou te falando, são outras pessoas, outros encarnados. No caso, espíritos, aqueles que estão nesse plano, desencarnam, vão para o plano espiritual. Nós também tratamos disso também, e as pessoas têm medo. Da reencarnação, pessoas que não acreditam, pessoas que têm medo, quando fala em reencarnação, não acreditam na reencarnação, e do destino de cada um, que é a nossa evolução, que é a nossa evolução moral e espiritual, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer nesse planeta. Entendeu? Temos medo da vida, ou seja, do que a vida nos oferece em termos de conjuntura e possibilidades. Na verdade, o medo é de fracassarmos no resgate de erros pretéritos ou da experimentação por novas provas que poderiam ambas, provas e expiações, nos garantir o ingresso em melhores condições espirituais e futuras. Então aqui, o medo da vida é esse tipo de medo da vida que nós temos. Quando você descobre o que você veio fazer aqui, hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, meu Deus do céu, será que nós vamos conseguir fazer tudo o que nós temos que fazer para que possamos alcançar a nossa evolução espiritual e moral? Estamos longe ainda, muito longe, mas estamos caminhando em busca, em direção a essa evolução espiritual e moral. Não podemos é ficar estagnado, parado, aguardando que Deus faça alguma coisa por todos nós. Nós que fizemos tudo isso, nós que arrumamos essa confusão, foi aquilo que eu falei. Quem faz, quem pratica a ação e reação, somos nós. Deus não tem nada a ver com isso. Então, se nós fizemos, nós temos que consertar. Então, quando nós adentramos a esse mundo de novo, através das nossas reencarnações, nós temos esse direito, através do merecimento, do amor de Deus para com seus filhos. O que nós temos que fazer? Aproveitar. Mas aí existe o medo de vir e não conseguir. Será que eu não vou conseguir? Você pode até não conseguir. É difícil, é complicado demais. Não se cobre.
mas pelo menos faça, não fique estagnado. Faça alguma coisa. Foi o que eu falei lá no vídeo lá atrás. Se eu sair do plano espiritual com uma pontuação de -1000, se eu voltar com menos 999, se eu só ganhei um pontinho, já é muita coisa. Muita coisa. Se dê por feliz por isso. Nós não vamos reencarnar, vamos sair de lá com -1000 e chegar com 1000 positivos no plano espiritual. Não tem como. Não tem como. É muito difícil. O dia a dia é complicado, é difícil. Então não se cobre dentro desse medo se você vai conseguir ou se você não vai conseguir. Mas faça. Porque Deus, Ele está presenciando tudo. Aqueles que vieram para fazer e nem se deram vontade de se mexer, quem planta, colhe. Você que veio, não conseguiu fazer tudo, mas pelo menos se mostrou com vontade para se fazer, ou você alcançou o mínimo possível, ok. Teremos várias e várias reencarnações para poder aprimorar, acertar tudo isso que nós fizemos de errado. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, de compaixão para com seus filhos. Não é um Deus ruim. Porque se ele fosse ruim, ele não daria chance para seus filhos. Não tem aquele... Nós somos os filhos rebeldes. Hoje, todos nós que estamos aqui nesse planeta Terra, com exceções de alguns espíritos que vieram aqui pelo amor ao próximo, de querer ajudar, não precisava nem reencarnar mais, que eu acredito que foi Chico Xavier, pode ser até também o próprio Divaldo Franco e outros dirigentes espíritas. Eles não precisariam estar aqui, mas pelo amor eles vieram. Então nós, hoje, nós somos os filhos rebeldes. Se fosse um Deus mau, um Deus ruim, ele não teria paciência para com seus filhos. Já teria, fez besteira? Então sai, pronto, você já era. Deleta. Não tem um delete do computador? Deleta esse. Vai, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, faz outro espírito aí, vamos ver se vai... quem não me respeitar, tira, ele de imediato retiraria logo o livre-arbítrio. E falaria, quem não me respeitar, eu vou apertar a tecla delete. E vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ok? Aí a pessoa ia andando, mas não, você está ali, errando, fazendo besteira, e ele está só quietinho na dele. Na hora que você eleva os seus pensamentos a Deus, pede perdão, ele te perdoa. Esse Deus é ruim? Eu não vejo ele como um Deus ruim. Então nós falamos aqui o medo da vida, né? Vamos agora aqui para o medo da morte. Porque, por mais que possamos ler obras que relatam a vida no plano espiritual e os depoimentos daqueles que lá estão, ainda somos céticos em aceitar tais informações como verdades. Primeiro, porque não temos recordação de nossos retornos. Segundo, porque não nos achamos muitas vezes nos mesmos patamares daqueles que nos trazem informações do lado de lá. Então, quando nós falamos, por exemplo... Deixa eu beber mais um pouco d'água aqui. Você vai falando, a garganta vai ficando ressecada, aí é complicado. Então, quando nós falamos sobre o medo da morte, para aqueles que não têm o entendimento, aqueles que não estão dentro da doutrina espírita, o que acontece? Eles têm aquele receio, falam, morreu. Deus que me perdoe falar de gente morta, alma, espírito, sai para lá, eu tenho medo. Nós deveríamos ter medo de nós mesmos, e não o medo de um espírito. Porque nós somos espíritos, nós somos alma, né? Nós iremos retornar à pátria espiritual. Hoje nós estamos encarnados, amanhã nós seremos espíritos desencarnados. Hoje somos espíritos encarnados, amanhã seremos espíritos desencarnados. E qual é o problema com isso? Mas as pessoas, dentro do respeito de cada um, aqueles que não estão dentro
da doutrina espírita, aqueles que não têm o entendimento, que não têm o estudo, estão dentro do livre-arbítrio deles, de sentir o medo. Mas isso aqui acontece. Você quer ver um exemplo? São as cartas psicografadas. Eu já recebi várias cartas da minha filha. Quando eu chego a relatar isso para alguns amigos que não são da doutrina espírita, ou não têm o entendimento, primeiro que eles não acreditam. Segundo que eles falam que isso é coisa do diabo. E terceiro, que aciona o medo. Você está brincando com coisa que não devia. É dessa forma. O não acreditar por parte dele é o livre-arbítrio dele. Ele escolhe o que ele quer. É o que ele tinha para mim aquele momento. Seria essa frase. Eu não acredito. Ou então, falar que é coisa do diabo. Ou então, o medo ser ativado e falar, poxa, eu acho que você não deveria frequentar esse tipo de lugar, não, brincar com esse tipo de coisa, não, que isso aí é coisa séria. Séria eu sei que é, poxa, é coisa séria. A psicografia, ela está dentro da parte do espiritismo. Ela é séria, como a psicofonia, as cartas psicografadas, a psicofonia e outros tipos de mediunidade. Isso é sério. Mas a pessoa sente medo, correto? Medo do futuro acha-se associado à pós-morte, como visto acima, mas também enquadra a extensão dos dias de nossa atual experiência encarnatória, imaginando que haverá ainda muitos débitos para serem ajustados e experiências desconhecidas às quais não temos ideia, se conseguiríamos ou não administrar e sermos e teremos êxitos. Então, assim, aqui, o medo do futuro, o que acontece com ele? Ele associa a pós-vida a essa nossa vida. O futuro é a morte do corpo, né? E o espírito na pátria espiritual. Então eles aqui, o medo do futuro, eles vão englobar tudo. A nossa existência agora, depois da morte do corpo, a nossa existência no plano espiritual, e depois também o nosso retorno para a reencarnação, para podermos termos os nossos acertos. Então eles pegam esses três aspectos, agora, depois e o retorno para a reencarnação. E aí eles pegam todos esses aspectos e colocam dentro do medo deles. Por isso que se chama o medo do futuro. Quanto aos relacionamentos, tendo em vista o nível comum dos seres que habitam este orbe, temos medo de nós abrirmos ao outro. Então nós temos medo, né, até mesmo de chegar em conversa com o nosso irmão, se abrir para ele. Nós criamos uma barreira. Se nós estamos ligados uns aos outros através das nossas convivências, é porque nós precisamos da ajuda do próximo. Mas o medo interrompe muitas das vezes, fazer com que nós possamos estar explicando e depois dessa explicação recebermos ajuda. Isso atrapalha. Com receio de sermos enganados, machucados, prejudicados. Disto, resultado a ausência de plenitude, de envolvimento, de vivência dos sentimentos e das sensações que fazem parte da própria vida. Ou seja, é impossível saber o gosto das coisas e situações sem experimentá-las. Você sabe, por exemplo, você nunca chupou uma manga. Como é que você vai saber o gosto da manga se você não experimentar? Você tem que experimentar. Então é por isso que aqui que as pessoas elas ficam naquele aspecto, naquela blindagem de não se abrir com o próximo, porque eles têm receios.
De que, Alex? De ser enganado, de ser machucados, de ser prejudicados. Porque hoje nós não estamos somente lidando com pessoas íntegras. Nós temos pessoas que, infelizmente, escolheram trilhar esse caminho errado. O caminho do estelionatário, o caminho do 171, do charlatanismo, do roubo, do furto, do assassinato, do sequestro. Então nós temos vários aspectos negativos que nós, ao tentarmos levar algum problema em busca de alguma solução, nós achamos essa barreira, o medo de ser enganado, de ser machucado, de ser prejudicado. E isso faz com que nós criamos uma barreira para que as pessoas não adentrem e não venham fazer nada disso com a gente. E deveria ser ao contrário, todos nós deveríamos estar abertos para receber e ajudar, né? Era uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Mas não, infelizmente, nós temos aí também esse medo dos nossos relacionamentos. E nós estamos aqui para isso, nos relacionarmos, para que possamos ajudar e ser ajudado, evoluir e ajudar a evolução do próximo. Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Se afastar, não tem como ajudar um ao outro. Nós não vamos conseguir evoluir. Nós precisamos dessa barreira, desse obstáculo. Então, temos medo dos outros, de que eles nos possam causar mal. Em qualquer dos ambientes em que nos inserimos, o colega de trabalho, o estudo, o vizinho, o conhecido, o amigo, o parente, todos ou quase nos representam ameaças vivas, aquilo que projetamos ou desejamos para nós. Contudo, de igual forma como o anterior, não é possível antever com certeza absoluta e plena quem é o outro, como ele se comporta ou por que ele age dessa forma ou daquela maneira. Somente vivenciando é que saberemos que o outro é companheiro ou inimigo, se quer nos ajudar ou prejudicar. Então aqui está uma explicação perfeita. Perfeita. Nós temos que provar. Não tem para onde correr. Só assim você vai saber se a fruta é doce ou ela é amarga. Se você vai gostar ou se você não vai gostar. Então aqui, nós hoje, dentro dos nossos aprendizados, dos nossos ensinamentos, dentro desse planeta de provas e expiações, dentro dessa forma do medo, nós temos uma excelente aula, excelentes professores, excelentes alunos, que são os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de estudo, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, os nossos amigos, os nossos parentes. Todos quase não representam ameaças vivas aquilo que projetamos ou desejamos para nós. Foi aquilo que eu falei. Por que todos não representam ameaças vivas? Porque alguns, eles são pessoas direitas, pessoas ali dentro da lei, e tem pessoas que estão fora da lei. Isso pode ser um nosso colega de trabalho, pode ser um colega de estudo, pode ser um vizinho, pode ser um conhecido, pode ser um amigo, pode ser um parente. Dentro do nosso ciclo familiar existem pessoas que estão erradas com a justiça, ou não. Ou só na minha que tem? E aí você vai lá, você vai pedir uma ajuda, você vai fazer alguma coisa, você vai dar um cartão de um banco com a senha para um sobrinho seu, vai lá e saca um dinheiro para mim, para um primo, para um tio, não depende de idade, não está escrito na testa, você não consegue ver o coração. Aí a pessoa vai lá, saca dinheiro a mais, fala que foi assaltado. É aonde entra as ameaças.
ameaças vivas àquilo que projetamos e desejamos. Mas também a contrapartida tem aqueles também que você chega lá, precisa dele, ele vai lá, saca o dinheiro, tira um extrato e vem e fala aqui, ó, saquei tanto, tá aqui o extrato, tá aqui seu dinheiro, tá aqui seu cartão, tá aqui sua senha. Pronto. Não é assim que funciona? Mas é a aula, é o estudo, é o planeta de provas e expiações, para onde nós viemos aprender. Correto? E só dessa forma que... Porque não adianta você chegar e falar, não, eu não quero, eu vou me trancar dentro de casa e eu não quero falar com ninguém, eu não quero conviver com ninguém. Não adianta. Você vai ter que fazer esse convívio, você vai ter que experimentar, você vai ter que provar e espiar para saber se a pessoa é boa ou é má. Se ela for boa, você vai trazer ela para o seu convívio. Se ela não for boa para você, com certeza você vai se afastar. Você não é obrigado a continuar. Você pode se afastar porque aquilo vai estar te fazendo mal. Correto? Curiosamente, de todos os medos antes listados comuns aos espíritas, o mais intrigante é o de espíritos. Afinal, no cotidiano das instituições espíritas, com os seus diversificados trabalhos, o contato e a parceria entre nós e eles, isto é, entre encarnados e desencarnados, é a matéria-prima da atividade espírita. Então, se você for ver, desses que nós estamos falando aqui agora, o medo no caso dos espíritos, né, do caso dos espíritas, é com isso. Por quê? Porque as pessoas, ela faz esse link, elas fazem essa ligação. Olha, essa doutrina aí, eles trabalham diretamente com os mortos. Oh, meu Deus, com os espíritos. E isso traz um certo receio para as pessoas, o medo. Quando você fala morte para a pessoa, isso traz uma, né? Ah, morte. Não fala nisso não. Bate na madeira 3 vezes. Não vamos falar de morte não. Mas vai acontecer para todo mundo. A morte do corpo. Esse corpo, ele vai acabar. Um dia ele vai acabar. O espírito vai continuar. Só que as pessoas, elas ainda não estão, a maioria ainda não estão preparadas para a morte do corpo. Correto? Elas têm esse certo receio em querer falar da morte. Ou então em só ficar sabendo que o seu vizinho, que tanto você conversava, ele é espírita. Ele é espírita. O vizinho aí da casa tal é espírita. Meu Deus! Jesus! Qual é a parte do espiritismo dele? Porque assim, tem uns que pegam a parte do espírita, todo mundo é macumbeiro. Né? Quando você fala assim, é espírita, aí, pum, macumbeiro. Faz mal. É ruim. Não é isso, gente. O negativismo, a coisa ruim, existe em todos os lugares, em todos os ambientes. As coisas boas também. Correto? Então, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro do espiritismo, dentro da umbanda, dentro do candomblé, dentro do budismo, qualquer coisa, dentro de uma escola, dentro de um trabalho, de uma firma, dentro de um campo de futebol, no estádio, existe coisas ruins e coisas boas para todo mundo. Não se preocupa não, que está bem dividido. Está bem dividido. Mas como nós somos negativos, a primeira coisa que a gente pensa do próximo é que ele é ruim, que ele é negativo, que ele faz coisas ruins. Mas as coisas boas a gente não presta muita atenção. A nossa chave está ligada muito para o negativismo. A pessoa, quando ela fala, eu sou espírita. Ah, você é espírita? Qual é a parte do espiritismo? De Umbanda, Candomblé? Ah, eu sou espírita, Allan Kardec, né? Chico Xavier, porque as pessoas têm essa ligação do espiritismo dessa forma. Quando você fala assim, porque aí a pessoa ela vai conseguir entender. Ah, Allan Kardec, ah, Chico Xavier, Divaldo Franco, ah, tá. Aí as pessoas vão começar a fazer a ligação que as pessoas fazem caridade, fazem o bem. O bem, a caridade, ela é feita dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro da Umbanda, dentro do candomblé.
dentro do espiritismo. É em tudo quanto é canto. Tem caridade, mas também tem coisa ruim. Você já percebeu uma coisa? É porque é de nós seres humanos. Uma coisa assim que já leva já para aquela coisa que quer saber como é que é, isso aqui. Tipo assim, vamos dizer assim, fulano faleceu. Por exemplo, minha filha desencarnou. Ponto. Não, mas tem que saber mais. Desencarnou de quê? Ela quer a cereja do bolo. É Maomé. Só vai acreditar se ver. Desencarnou de quê? Morreu de quê? Ah, morreu de aneurisma. Sentiu uma dor de cabeça e desligou. Ah, mas você não viu isso? Você não levou ela no médico? Peraí, gente. Você está no dia a dia, você está no convívio. Basta saber que a pessoa desencarnou. Faça a sua parte. Depois que você souber que ela desencarnou, faça a sua parte, faça a sua caridade, a sua fraternidade, ajude. Não queira entrar numa seara que você não foi convidado. Não queira entrar numa seara que você não tem um entendimento. Não queira se meter na vida do próximo. O pai e a mãe já estão ali destruídos. Então é dessa forma que as pessoas logo elas linkam as coisas. É como eu falei, quando você fala assim, tá conversando com a pessoa, tal, não, tudo bem, pá, mas qual é a sua religião? Sou espírita. Eu já vi aquelas pessoas que preenchem formulários, já aconteceu comigo. Você está preenchendo o formulário lá, seu endereço, seu nome, tal, sua escolaridade. Já teve algum tipo de doença? Pá. Qual é a sua religião? Espírita. É assim mesmo. Está escrevendo lá. Qual é isso? Qual é aquilo? Isso. Qual é a sua religião? Espírita. Como se fosse uma coisa... Você está me entendendo? Então, nós estamos assim. Falou espírita, pessoa. É o medo. Opa. Estou diante aqui de quê? Não dá para entender. Mas a gente procura entender. Tanto que nós procuramos entender, quando isso acontece comigo, de boa. Porque eu poderia chegar e retrucar, perguntar, por que essa cara? Você estava aí preenchendo, de repente quando eu falei espírita, você tomou um susto, você tem medo? E começar, tipo, perguntar, morreu de quê? Não levou no médico? Você está entendendo como é que funciona o aspecto? O que eu fiz? Como se nada tivesse acontecido. Porque eu não posso ficar alimentando isso nela. Ela tem que ter o discernimento de que isso que está nela tem que acabar. É lá em cima onde nós falamos. Você pode esquecer, você pode tratar. Então ela tem que ter esse discernimento do que fazer com esse medo dela. Não sou eu que vou chegar para ela e vou tentar. Não, eu não posso, porque primeiro que ela não está dentro da doutrina. Primeiro, segundo, que ela não acredita. Terceiro, então, deixe que ela procure por conta própria. Ou ela pode ir pela dor, ou ela pode ir pelo amor. Procurar. Correto? Então aqui nós paramos aqui. Afinal, no cotidiano das instituições espíritas, com seus diversificados trabalhos, o contato e a parceria entre nós e eles, isto é, entre encarnados e desencarnados, é a matéria-prima da atividade espírita. Como podemos temê-los se a teoria kardeciana nos explica detalhadamente que são eles, quais são as suas características e de que modo se processam as relações entre vivos e mortos. Há espíritas, muitos mesmo, por aí, que se arrepiam ante a perceptiva de travarem qualquer contato com os espíritos, de presenciarem qualquer fenômeno mediúnico. Chegam a ter medo de dormir, de ficar sozinho, de apagar a luz, na iminência de serem surpreendidos por alguém que já está do outro lado. Isso é interessante porque eu conheço pessoas que são espíritos, mas têm medo de espíritos. São pessoas que são espíritas, mas têm medo de espírito. Por exemplo, você está dentro de uma casa mediúnica
e aí você está dentro de um centro espírita e está fazendo o trabalho mediúnico, correto? Você está ali fazendo o seu trabalho mediúnico, você está doutrinando, outros estão incorporando e fazendo a percepção do espírito para que nós possamos doutrinar. Então é um trabalho muito bonito, muito lindo, de ajuda, de amor, de caridade, de fraternidade. É muito, muito, muito bonito. Eu dou o maior valor às casas espíritas que trabalham diretamente com esse trabalho mediúnico, porque você não está ajudando só o espírito, você está ajudando até a família daquele espírito que ficou reencarnado, que continuou encarnado. Entendeu? Então assim, você não está ajudando só um espírito. A pessoa desencarnou, está sofrendo, ela vem e nós vamos doutrinar, ajudar e encaminhar para ter uma ajuda no plano espiritual. Mas só que essa ajuda não é só para esse espírito. Essa ajuda também vai refletir dentro daquela família que ficou. Correto? Então eu dou maior valor. Eu dou maior valor a esse trabalho. Então assim, quando você está dentro de um centro espírita, dentro de um trabalho mediúnico, aí acaba o trabalho mediúnico, aquela coisa toda, e aí você tem que apagar as luzes e fechar as portas. Então você vai apagando as luzes. Então tem pessoas que... Peraí, não apaga não, deixa eu sair primeiro. Porque eu não quero... Vai que eu dê de cara com o espírito aqui. Eu estou dando de cara com o espírito agora. Vocês estão vendo um espírito agora. Estou aqui, ó. Eu sou espírito, só que eu estou reencarnado. Eu estou encarnado. Certo? Então assim, eu conheço pessoas dessa forma. Mas nada a ver, nada contra. Isso aí é dela, é o medo dela, né? É o gatilho dela. Mas a gente respeita, espera sair para poder apagar a luz, fechar as portas. Né? Tem umas que fazem esse trabalho mediúnico, mas quando chega em casa já não consegue dormir, naquele dia não consegue dormir sozinho, entendeu? Não consegue ficar sozinho, tem medo de sonhar, aquela coisa toda. Mas faz parte. E por que então têm eles medo da reencarnação? Porque pela interpretação espírita, quando não aproveitamos as situações de nossa atual existência e continuamos a perseverar no erro, provavelmente teremos de retornar em condições existenciais mais difíceis, com maiores provas e sujeitos à reparação de outros débitos. Então, o ser olha para si, para a sua vida, para aquilo que considera quase impossível de realizar ou melhorar e sente enorme receio de ter que retornar a este vale de lágrimas. Então é aquilo que nós já falamos. As pessoas têm o receio de não conseguir e ter que retornar, entendeu? E aí acaba criando esse medo. Ok? Então, por fim, há o medo do destino, como se este existisse, como se a cada um de nós estivesse reservado isso ou aquilo, desse ou daquele modo. Enxergamos a vida como se ela fosse pré-traçada de modo definitivo ou quase, e que não pudéssemos nós alterar-lhe o curso pré-estabelecido. Então aqui, né, como se fosse um destino. Nós estamos aqui hoje em busca da nossa evolução espiritual e moral, como eu já venho falando há vários vídeos, ok? Isso é fato. É fato. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Então, não é como se fosse um medo do destino. Ah, o meu destino é reencarnar, o meu destino é só se ferrar. Não, não é só isso, não. Você que vai escolher o seu caminho, um caminho melhor para você. E nesse caminho que você escolher, você vai ter coisas boas e coisas ruins. Aí é onde você tem que saber lidar, ter o discernimento de lidar com todas essas coisas boas e com as coisas ruins. Até com as coisas boas você tem que saber lidar,
para que isso não venha a te atrapalhar. Correto? Não é só as coisas ruins. Você também tem que saber lidar com as coisas boas. Ter os pés no chão. Correto? Então, assim, isso que hoje nós estamos espiando e provando são coisas nossas. Não foi um destino, eu estou destinado a sofrer, eu estou destinado a ser só coisa boa. Não! Nós lá atrás plantamos e hoje nós estamos colhendo, ok? E nós temos, né? Como nós não pudéssemos, nós podemos acertar, tanto que nós podemos acertar isso, que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui já entrando derrotado. Eu não vou nem reencarnar porque não tem jeito. Tem jeito sim, tanto que nós estamos aqui. Só depende de você e depende de mim. Só depende de nós. Nós é que fizemos toda essa atrapalhada. Isso tudo é culpa nossa. Não tem mais ninguém. Não podemos terceirizar a nossa culpa. A culpa é de Deus, a culpa é de Jesus, a culpa é da espiritualidade, a culpa é do obsessor. Não podemos terceirizar. A culpa é nossa. Assuma a sua culpa. Só assim, primeiramente, você assumindo a sua culpa, é que você vai conseguir ter força para poder passar por tudo isso. Por tudo isso. Então não tem como dar a volta, dar um jeitinho, quebra o galho. Não tem como. Ou vai ou racha. Assim sendo, caberia a pergunta: por que o Espiritismo destrói o medo em nós? A resposta possui várias vertentes ou condicionantes que, somados e bem compreendidos, podem nos auxiliar a suportar os medos que vivenciamos. Somos espíritos, logo somos seres imortais. Não somos aniquilados e a eventual destruição do planeta pela ação humana não nos deixará sem morada. Daí, vida e morte serem etapas de trajetórias espiritual a que todos estamos sujeitos. Então aqui está sendo bem claro. Como eu já disse em vídeos anteriores, nós não somos santinhos. Nós já fizemos muitos e muitos M. Já destruímos planetas. Já destruímos as nossas moradas. E estamos, eu acho, em busca de querer destruir esse também. Mas aqui está falando. Podemos destruir? Podemos. Mas nós teremos outros lugares, outras moradas. Porque no próprio Evangelho já diz: aquele que acredita, na casa do meu Pai, como disse Jesus, existem várias moradas. Várias moradas. Então, se somos aniquilados e a eventual destruição desse planeta que nós estamos, pela ação humana, né, que somos nós não deixaremos de ficar sem uma morada. Nós teremos uma morada. Por quê? Porque Deus, aquele Deus que de repente para você ou para uma outra pessoa, com todo respeito, é um Deus ruim, no meu caso, esse Deus é um Deus de amor e de bondade, porque olha, mesmo destruindo, ele dará uma outra morada para você. Reencarnarmos porque precisamos. Somente a teoria das vidas sucessivas pode explicar as desigualdades entre os espíritos encarnados ou desencarnados. É por ela que todos os espíritos podem experimentar as diversas contingências da evolução, provas, expiações, missões. De modo que, em cada uma das encarnações, o ser poderá viver sob diferentes condições, entre as quais a riqueza, a pobreza, a fartura, a necessidade, a inteligência privilegiada, a limitação dos sentidos, a beleza, a feiura,
entre outros. Por consequência, o progresso é sempre ascendente, razão pela qual é acertado dizer que hoje somos infinitamente melhores do que já fomos. Olha só. Então, independente da forma que você venha, independente se você vem rico, se você vem pobre, se você vem feio, se você vem bonito, se você vem com cabelo, se você vem sem cabelo, se você vem com uma deficiência física, ou você vem em perfeitas condições físicas e mentais, independente de qualquer condições, todos nós estamos em plena evolução espiritual e moral. Nós estamos em consequência do progresso. Nós estamos aqui para o progresso, o nosso progresso. Entendeu? É sempre ascendente. Ele está sempre, vamos lá, vamos evoluir, vamos evoluir. Não evoluiu? Volta. Vamos lá, vamos aprender, vamos estudar, vamos trabalhar. Vamos fazer por onde? Independente se você vai pobre, se você vai rico, se você vai magro, se você vai gordo, se você vai careca, se você vai cabeludo, se você vai com alguma deficiência física ou mental, se você vai normal. Independente, todos nós. Não tem um, são todos que estão no planeta Terra para evoluir, para aprender. Não há destino, sorte ou azar. Deus não escolhe premiar ou punir, tá vendo? Não há destino, sorte ou azar. Deus não escolhe premiar ou punir os indivíduos a seu bel prazer ou mediante critérios personalísticos e discutíveis. Deus não castiga, nem recompensa. Nós é que recebemos o efeito daquilo que praticamos. Então, tudo aquilo que você faz, se você fizer uma coisa boa, você automaticamente você está se premiando. Se você fizer uma coisa ruim, automaticamente você está se prejudicando. Somos sempre o resultado de nós mesmos. As lutas que travamos são sempre contra nós mesmos, em relação às nossas imperfeições morais. Então, quando nós travamos uma luta, e essa luta é contra nós mesmos. É a minha luta. Em cima de quê? Das minhas imperfeições morais. O resultado, quando exitoso, importa no avanço da escala evolutiva, que representa a vitória sobre nossas limitações e o credenciamento a outras e melhores oportunidades. Então, quando você consegue algo de bom, você é premiado, você é credenciado, existe outras oportunidades para que você venha a conseguir outras coisas. Deus não tem nada a ver com essa situação de minha vida está um M, está uma droga, culpa de Deus, terceirizei, culpa de fulano, culpa de ciclano, é culpa sua, dentro das suas imperfeições morais. E aí você quer terceirizar. Você quer terceirizar tudo. Todo o seu problema é um efeito que é feito pelo próximo. E não é pelo próximo. É você mesmo que faz isso com você. E você não consegue enxergar e você não aceita. Você não aceita isso. Se uma pessoa falar, não, o problema está em você, você não vai aceitar isso. Não, o problema não está em mim. Está na minha vizinha, está na minha mãe, está no meu pai, está em Deus que me odeia, não sei o que eu fiz para Deus, não tem esses velhos ditados. Eu acho que eu joguei pedra na cruz, eu acho que eu cuspi na Santa Ceia, que as pessoas ficam falando, eu acho que eu fiz isso, eu acho que eu fiz aquilo. Então não é terceirizar, é nesse momento agora. Eu não estou falando de vidas passadas, de repente até em vidas passadas você fez isso tudo mesmo. Não duvido não, eu não duvido. Mas agora nessa vida, o que acontece com você de errado, nessa vida, nessa reencarnação, você que está plantando e você que está colhendo, dentro das suas imperfeições morais. Então não podemos terceirizar um problema de hoje, de agora, para com Deus. Nós podemos verificar se houve algo de errado em vidas passadas e nós estamos agora atrás da nossa redenção,
Ou então, nós, nessa vida agora, nós plantamos e estamos colhendo. Agora, chegar e terceirizar, não tem como terceirizar tudo. O passado espiritual de cada um, por certo, é composto por erros, limitações e dívidas. Tá vendo? Como que eu vou terceirizar? Quem foi que fez isso? É composto por erros. Quem errou? Quem errou por mim? Eu errei por mim. Das minhas limitações. Quem se limitou? Fui eu. Quem criou dívidas? Fui eu. Mas a justiça e a contabilidade divinas que administram nossas idas e vindas sob diferentes roupagens não são baseadas em automatismo ou abordagens cartesianas, do tipo pagar na mesma moeda ou mal causado, né? Então é tipo você assim, eu vou pagar na mesma moeda, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Eu vou pagar na mesma moeda o mal que fizeram a mim. Não vai adiantar em nada. Você só vai estar piorando as coisas. Através dessa contabilidade que é feita divina, existe uma contabilidade divina nas nossas, que administram, né, as nossas idas e vindas, reencarnações e desencarnações. Então, isso é dentro dessas roupagens diferentes, né? Cada reencarnação a gente está vendo uma roupagem. Então, isso tudo ele é baseado para que nós possamos estar hoje tentando se acertar. Mas não adianta você querer chegar e falar, vou pagar na mesma moeda, toma lá da cá, aqui se faz, aqui se paga. Porque não vai adiantar. A dinâmica das leis espirituais comporta um mecanismo perene e perfeito de dar a cada um segundo suas obras, isto é, de considerar a cada passo, em cada evento, tanto o que fizemos de errado quanto o que obramos em acertos. O que deixamos de fazer e a responsabilidade pessoal e intransferível em relação a cada procedimento, ação ou omissão. Então, tudo aquilo que nós hoje estamos fazendo, de bom e de ruim, está sendo computado. E tudo aquilo que está sendo feito de ruim, que nós deveremos acertar ou nesta vida agora, reencarnado, ou nas próximas reencarnações, isso não pode ser, não pode se transferir isso para uma outra pessoa e nem tampouco querer abafar o caso. Estamos de volta, peço desculpa. Meu celular, infelizmente, ele não tem uma capacidade boa para poder fazer uma gravação longa e acaba que ele acaba interrompendo, né? E aí eu tenho que descarregar o vídeo para abrir outro vídeo. Mas já estamos chegando já ao final, ok? Vamos lá. Então, quando parou, estava falando com relação ao passado espiritual de cada um, por certo, é composto por erros, limitações, dívidas, né? Mas a justiça e a contabilidade divina que administram nossas idas e vindas sobre diferentes roupagens, que é o nosso corpo, não são baseadas em automatismo ou abordagens cartesianas. A dinâmica das leis espirituais comporta um mecanismo perene e perfeito de dar a cada um segundo suas obras, isto é, de considerar a cada passo, em cada evento, tanto o que fizemos de errado quanto o que obramos em acerto, o que deixamos de fazer e a responsabilidade pessoal e intransferível em relação a cada procedimento, ação ou omissão. Então, as nossas ações e as nossas omissões, os nossos acertos e os nossos erros, eles são intransferíveis, né? Ele é de nossa autoria e de nossa responsabilidade. O presente, a vida física, nos direciona à necessidade de agirmos como pessoas encarnadas, vivenciando as experiências do ser material, mas com atenção às questões de natureza espiritual, tal como asseverou Jesus: viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, viver do melhor modo possível,
aproveitando os capítulos da vida como meios de aprendizado e busca da felicidade ainda relativa. O futuro deve ser encarado sob duplo viés. A vida no plano espiritual, com características bastante similares à vida física, pois continuamos a ser o que somos, com nossas simpatias e antipatias, gostos e pendências, valores e limitações. E o preparo para novas encarnações nas quais ocorrerá a nossa depuração, até galgarmos os estágios da escala espiritual. Então nós temos duas vidas, vida no plano espiritual e a vida no plano terrestre, ok? Nós estamos no plano terrestre em busca das nossas evoluções morais e espirituais, e no ato em que nós desencarnamos, nós voltamos, retornamos, regressamos para o nosso plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. E nós ficamos nessas idas e vindas, ok? A arma para vencer todos os medos, assim como as limitações espirituais, é sempre o conhecimento. Conhecimento que deriva da informação acerca das realidades físicas e espirituais. O primeiro, decorrente das pesquisas e experiências científicas, e o segundo, no intercâmbio mediúnico e do desenvolvimento de teses espíritas. Então nós devemos aí ter a arma para vencer todos os medos, assim como as limitações espirituais, é sempre o conhecimento, certo? Então assim, o conhecimento que deriva da informação acerca das realidades físicas e espirituais. No caso da física, é decorrente, né, de pesquisas e experiências científicas. Tá? Então, se a gente está querendo adentrar ao medo no que diz respeito ao físico, ao corpo, agora, nesse exato momento, nós encarnados, nós temos que, no caso, partir para, as experiências científicas, ok? E quando parte para o segundo, que no caso é o espiritual, né, nós temos o intercâmbio mediúnico, né, no caso, o desenvolvimento das teses espíritas. O conhecimento, porém, não é só mera teoria. De nada valem as decorebas das questões e máximas espíritas, isto é, somente informação. Esta, para transmudar-se em conhecimento, há que estar aliada à prática, à conduta que nos qualificará como seres em contínua evolução, superando medos e limitações. Então aqui não existe o toma lá da cá, a facilidade, a barganha, o decoreba, a cola, não existe. Uma vez encarnado, uma vez retornando para a sua escola, né, para essa escola, nós teremos que ter o discernimento, a paz, a tranquilidade, a sabedoria, obter conhecimentos, estudos, né, para que possamos continuar nessa nossa caminhada e para que possamos conseguir galgar degraus mais elevados no que diz respeito à nossa evolução espiritual e moral e sanar de vez as nossas pendências, né, as nossas pendências que nós mesmos criamos. Vale salientar que nós mesmos criamos. Então chegamos aí ao fim do nosso estudo. Desculpe o tamanho do vídeo mais uma vez, é um estudo longo, né, mas eu tentei trazer da melhor maneira possível. Peço perdão também pela interrupção do vídeo, ok? Eu vou tomar vergonha na cara agora e vou sair para comprar uma memóriazinha, né, para poder colocar, já que eu estou fazendo essas gravações, então eu tenho que tomar vergonha na cara, né? O obstáculo está aí, eu tenho que sair agora e cair em campo para poder ultrapassar esse obstáculo. Esse obstáculo, ele não pode me vencer, com certeza não pode vencer e não vai vencer. Eu vou adquirir, se Deus quiser, uma memóriazinha para poder estar instalando no telefone e aí não vai ter mais essas interrupções, ok? Então eu peço a todos vocês aí um pouquinho de compreensão para com
esse nosso trabalho. Eu sei que os trabalhos de gravação que passam de 1 hora, as pessoas não têm paciência para ver um vídeo acima de 1 hora, no máximo aí 15 minutos, no máximo acho que 30 minutos, mas é mais uma prova aí para todos nós, né? Porque se fosse coisa ruim, tragédia, né? Fosse alguma coisa assim que não traga nenhum benefício, né? Mas dentro do seu livre-arbítrio você acha que é bom, de repente você ficaria 2, 3 horas assistindo, né, alguma coisa que não vale a pena. Mas tudo bem, cada um com seu cada um. Mas mesmo assim, eu me comprometo a fazer os vídeos com todo amor, com todo carinho, com todo respeito para com vocês e peço compreensão nesses vídeos longos, tá bom? Se você não quiser ver essa cara feia aí, só coloca lá o fone de ouvido, ouça o que eu estou dizendo. De 1 hora e meia é aquilo que eu falei, de repente 10 segundos vai tocar no seu coração e eu vou ficar muito feliz. Eu vou estar te ajudando, então eu vou ficar muito feliz com tudo isso, tá bom? Peço aí a vocês no compartilhamento, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu like ou o seu dislike, deixe o seu comentário positivo ou negativo, tá bom? Não esqueça, no ato da inscrição no canal, ative o sininho naquele todas, vá lá e coloca todas, porque assim que os vídeos começarem a subir no YouTube, você vai ser notificado pela plataforma YouTube que tem vídeo novo lá para você assistir, ok? Então, compartilhe, deixe seu like, deixe o seu se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. São 5 itens. Se você puder fazer isso, eu vou estar te agradecendo eternamente, ok? Então fica aqui o meu beijo, o meu muito obrigado. Peço desculpa mais uma vez, tá bom? E que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Um abraço fraterno e até o próximo vídeo. Que assim seja.